Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2. Está no Novo Testamento, perto de Filemão, não sei se ajudei muito, né? Gálatas, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem Tito. Mais fácil, você vai voltando, Apocalipse, aí vem 3 João, 2 João, 1 João, depois vem 2 Pedro, 1 Pedro, vai voltando. Amém. Vem Tiago. Vai. Amém, igreja? Tito, acharam? Está na Bíblia, tá? Só uma dica. Amém? Ó, você vai voltando de trás para frente. Apocalipse. Aí vem 3 João. Todo mundo achou? Amém? Vem 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 3 Pedro. Aí depois de Pedro vem Tiago, vem Hebreus. Depois vem Filemão, aí chegou em Tito. Envite nos ajuda nisso também. Amém, igreja? Amém? Todos acharam? Tito, capítulo 2, o versículo é o 11. Que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Repete conosco, igreja: salvação a todos. Então a salvação é para você, amém? Aleluia. A igreja pode se sentar. Senhor Jesus, nós entregamos nossa vida diante do Senhor, a tua igreja, o que o Senhor quer manifestar, a tua graça, Senhor, intencional sobre nós, que o Senhor tenha liberdade de falar com a tua igreja, através da ministração desta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. E nós, no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, nós estamos trazendo como tema graça intencional. Já foi falado aqui o versículo do ano, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Como é que é, igreja? Aleluia. Então, Deus te alcançou, Ele te fortalece todos os dias, intencionalmente. Ele te alcançou para promover você de criatura para filho de Deus. E assim, trazer a você a bênção da salvação. Porque como acabamos de ler em Tito, capítulo 2, versículo 11, Ele manifestou a graça dEle para trazer salvação a todos os homens. E aí a minha pergunta para você que está presente aqui, que está nos acompanhando online: você tem sido intencional? Porque o tema hoje é graça intencional. E aí você tem sido intencional? E aí nesta manhã nós queremos falar sobre conexões intencionais com vocês que aqui estão. Não é para quem faltou, não é para quem decidiu estar em outro lugar, mas para você que decidiu, teve a melhor escolha de estar na casa do Pai. Deus preza por relacionamento para que através da intencionalidade Ele possa se tornar o que realmente importa. O que Deus é para você? Ele é seu paizinho? Ele é seu salvador? Ele é o seu médico dos médicos? Ele é o seu companheiro, o seu amigo? Ele é mais chegado do que um irmão, como a palavra do Senhor diz? O que Deus é para você? O que Ele tem feito especialmente personalizado para você? Qual a importância de Deus na sua vida?
A Bíblia nos diz que Jesus deliberadamente andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. E aí lá vem mais uma pergunta. Você tem seguido os passos realmente de Jesus? Porque a Bíblia fala em Atos 10, 38, que Jesus deliberadamente andou por toda parte, fazendo o bem. Fala assim, fazendo o bem. E curando todos os oprimidos. E curando todos os oprimidos. E você tem feito o bem? Quando alguém te procura para orar, você logo pensa, vou procurar meu pastor? Ou você toma posse da autoridade espiritual que tem em você como filho e filha de Deus e toma posse da palavra de Deus e põe as mãos sobre o enfermo e cura? Em nome de Jesus, porque não é você que promove a cura, é o Senhor. Porque muitos de nós, às vezes, eu vou orar para curar alguém, para libertar alguém. Deus conta com você. Porque quem faz é Ele. Você só vai ser um instrumento estando à disposição para servi-lo. Então, no ponto 1, viva de forma intencional. Então, ser intencional é fazer as coisas de propósito e com propósito, assim como Jesus. O Senhor, em todo tempo, em todo momento, em as áreas onde Ele estava, qual a cidade, Ele manifestava a glória dEle. Ele fazia a diferença com a presença dEle. E a sua presença tem feito diferença na nossa sociedade, aonde Deus tem te colocado? Muitas vezes somos pegos querendo mudanças, mas raramente fazemos coisas para realizar essas mudanças. Queremos que o outro mude, mas a mudança tem que começar em mim. Isso acontece muito no relacionamento conjugal, né? A gente quer que o outro mude, mas você esquece que tem que começar a mudança por você. E aí eu falo que amor é decisão. Você decide amar tanto o outro, que você vai superando as limitações, as fragilidades do outro. E aí, em algumas situações, nos pegamos criticando algo, mas não nos movemos para ser e fazer diferente. E é interessante que grande parte, quem leva a crítica é quem está fazendo, né? Normalmente a pessoa que critica é o que não toma a decisão de estar em movimento, de estar fazer o reino de Deus acontecer, avançar. Mas nós, como tendo o DNA de Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas perseguições, angústias, todas as nossas aflições, inclusive as críticas. Mas você não pode parar porque alguém está criticando o trabalho que está sendo realizado. Aí é mais um motivo para te motivar e fazer, e continuar a fazer em nome de Jesus. Já pensou se Jesus, no primeiro obstáculo, Ele tivesse desistido de morrer por você e por mim? Uau! Mas pela misericórdia e graça, Ele decidiu continuar, não desistir e manter o propósito que era trazer salvação a toda a humanidade. E aí nos pegamos reclamando da vida, do céu, da terra, mas por muitas vezes estarmos acomodados. E aí eu falo, comece a estar agindo, se coloque à disposição do reino, comece a fazer,
Porque aí você não vai ter nem tempo de criticar. Você vai ter tempo de realizar, de fazer a vontade do Pai. E tudo que queremos ver manifesto exige uma intencionalidade externa e interna. A interna é gerada na mente. E a externa é gerada na atitude. Jesus era um homem disciplinado. E isso é inegável. Você é disciplinado para o reino de Deus? O que o Senhor está requerendo dos seus filhos e filhas, você tem conseguido fazer? Se não, peça, Senhor, eu quero ser disciplinado como o Senhor foi. Eu não quero perder o foco. E temos muito que aprender com Ele em relação a isso. Jesus viveu toda a sua vida na terra de forma intencional. E Ele sabia o que fazia, o porquê fazia e para quem fazia. E muitas vezes nós tomamos decisões e ficamos meio que perdidos. Mas você precisa ter ações intencionais, como Jesus deixou o modelo dele, para você saber o que você já fez, o porquê você faz e para quem você vai fazer. Temos que ser intencionais. O ponto 2 nos diz que o que é ser intencional com Deus? Trata-se de saber o que se está fazendo. De basear a vida não só em desejos, mas também em decisões concretas. De sair da onde acostumar a viver e entrar no campo da ação. De direcionar mente e corpo a objetivos bem precisos. O Senhor nos fala que devemos ser discípulos para gerar outros discípulos. Ele fala, ide e fazei discípulos. Ovelha sadia gera ovelha sadia. Você tem gerado? O Espírito Santo tem nos cobrado isso. O que é viver, então, intencionalmente, pastora? É viver de forma intencional? Significa viver com intenção o tempo todo. Colocando sempre a nossa intenção em tudo que fazemos, em vez de vivermos somente em piloto automático. Ah, eu vou na igreja porque hoje é domingo. Não, você vem no templo no domingo porque você vem adorar a Deus. Porque você vem dar o seu melhor louvor. Porque você vem se entregar a Deus. Mais uma vez, todos os dias. Porque o inimigo todos os dias, ele quer te dar uma rasteira e tirar você do foco. Por isso, todos os dias, a necessidade de você se entregar. Se render. E falar, Senhor, afirmar, eu sou tua, eu sou teu. E o inimigo não pode ter vez para tirar você da presença de Deus. Porque quando vivemos num piloto automático, desresponsabilizamos-nos das escolhas diárias. E aí fazendo o que se espera de nós ou o que a maioria faz. Porque o Senhor fala para a gente não tomar a forma do mundo. E quantos de nós estamos formando um caráter espiritual ou carnal? Precisamos estar atentos. E aí, em alguns momentos, até sem pensarmos nas razões, o que nos levam a agir e tomar determinadas decisões. Então, tenha a intenção em fazer as coisas, especialmente as espirituais. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. O trabalho que você tem,
foi o que Deus acrescentou. A casa que você tem, seu apartamento, foi Deus que acrescentou. O seu salário foi Deus que acrescentou. A sua saúde foi Deus que acrescentou. A sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, foi Deus que acrescentou. A sua vida é um milagre o tempo todo, porque Deus está acrescentando a graça intencional na sua vida. Mas o que você tem? Para quê? Qual a função dela? Qual a graça intencional de tudo que você tem recebido? É só para receber? Não, amados, é para compartilhar. A sua casa tem que ser casa de oração. A sua vida é templo. Eu quero contar como um testemunho de coisas que a pastora Hélida faz no meu dia a dia. E alguns de vocês provavelmente devem fazer como filhos de Deus. Isso aqui serve até como uma sugestão para quem não faz, começar a fazer. Porque eu acho que faz-nos maduros e a crescer espiritualmente. Porque a perguntinha é, você tem intenção em fazer as coisas, especialmente as espirituais? Porque eu creio que um povo de Deus é um povo inteligente. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala, ela garante que as coisas vão ser acrescentadas. Então, vamos perder tempo de não investir no reino? Não, amados. Vamos nos dedicar ao reino. Vamos ter a graça intencional de Deus. Qual o propósito que você está aqui? Porque quando Deus veio para a terra, Ele veio com um propósito. E quando Deus permitiu você nascer, você veio com um propósito. E eu vou dar alguns testemunhos do que alguns hoje eu não faço. Um deles é o primeiro que eu vou falar. Quem anda de ônibus aí? Levanta a mão. Amém? Ok. Esse é um dos que, assim, eu acho que eu não sei mais andar de ônibus. É porque eu não tenho cartão. Se um dia eu precisar ir de ônibus, eu vou ter que pedir o cartão da Thalita. Mas enfim. Mas olha bem. Quando você dá o sinal no ponto de ônibus, porque já começa ali no ponto de ônibus, a ação. Você tem que ser intencional. Você não está naquele ponto de ônibus à toa. Tem pessoas que precisam ser alcançadas e não é quem está lá dentro de um templo, dentro da Igreja Batista Vitória. É você que está lá no ponto de ônibus. Eu tinha o hábito, eu já subi os degraus do ônibus, eu direcionava o meu olhar para o motorista e já começava a orar. Senhor, abençoa o motorista. Eu não sabia o nome dele, eu não preciso saber, mas Deus sabe. Depois, na minha época ainda, tinha o trocador. Senhor, abençoa o trocador e o proteja, o motorista, o trocador, nesse percurso todo da rotina deles. Nós temos aqui, ó, a Janina, a esposa dela, né? Trabalha com área de transporte. Eu começava a orar. Motorista, trocador. Passava na roleta, eu começava a ministrar sobre as cadeiras, queridos, e sobre as pessoas que já estavam dentro do ônibus. Senhor, alcance essas pessoas com bênção de salvação, mudança de história, que o Senhor dê a oportunidade de te conhecer. E não fica só nessa. Eu ia intencionalmente para dentro do ônibus, tendo a minha rotina, o meu percurso, a minha trajetória para onde eu ia, se era para uma faculdade, se era para a escola, se era para uma consulta médica, se era para ir para a igreja. Andei muito de ônibus, glória a Deus por isso. E eu já ficava intencionada. Eu amo conversar com senhores de idade, sempre, desde novinha. Eu sempre fui de conversar com pessoas com mais idade do que eu. Sempre amei. Não sei porque eu casei com um menino novinho, mas enfim. Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu sempre amei dar atenção aos da terceira idade ou pessoas mais velhas do que eu.
E eu fazia questão, se estivesse vaga ali, um senhor, uma senhora, eu sentava do lado. E eu começava a orar. E eu falei, Senhor, me dá estratégia. Aí eu, que horas são? Eu puxava papo. Gente, quantas vezes entramos no ônibus e saímos sem dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Nós não chamamos a atenção do outro. E Jesus que está dentro de você atrai. E se não está atraindo, você joga Jesus em cima deles. Eu sentava e puxava papo. Nem uso essa expressão mais papo, né? Mas enfim, é porque eu sou das antigas. E aí eu perguntava a hora. Eu começava a puxar. E olha, gente, dependendo do percurso que eu ia, eu virava até uma psicóloga. Porque a pessoa falava da família, falava dos filhos, falava da saúde. E eu falava, menino, tem um Deus que me curou. Aí eu falava do que acontecia comigo. Deus me curou da asma, do bronquite asmático. Deus pode te curar também. E assim, em infinitas situações. Ou quando eu estava sentada, alguém sentava perto de mim. Não era só senhor de idade, porque o céu é para todos, né? Aqui, ó, nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, desde os nossos pequeninos, nossas crianças, né, Jéssica, até os nossos jovens, adolescentes, homens e mulheres. Deus quer alcançar a todos. E aí chegava um adolescente, não importava. Eu tinha, lógico, um carinho especial pelos nossos da terceira idade, a melhor idade. Mas, sempre que eu tinha oportunidade, eu sentava, vinha um adolescente com aquelas mochilas, não tem aquelas que passam em cima por você nas suas costas, quase te leva junto assim? Aí eu, quer que eu segure a sua mochila? Botava a mochila, quase, minhas pernas ficavam assim, né? Porque de tão pesado, de tanto livro que esses adolescentes levam. Mas, eu falava, você estuda onde? Porque às vezes não estava com uniforme. Ou se estava, mesmo assim eu perguntava, dava uma de boba, né? Qual escola que você estuda? E é assim, irmão, temos que ser intencionais. Você tem sido intencionais dentro do ônibus que você pega? Você que levantou a mão? Você tem orado? E outra coisa, não é só para aquelas pessoas que estão ali quando você está. Eu ainda falava assim, Senhor, todos que neste meio de transporte vão entrar e sair, que o Senhor os alcance. Se me der a oportunidade que seja na minha pessoa, alcançar e trazer para a Igreja Batista Vitória. Porque a gente não pode ser mães e pais que venham ter filhos e jogar na porta do outro. Nem sabe se vai ser cuidado, né? Então nós precisamos, eu falei de Jesus, mas a pessoa está lá na outra igreja. Você não sabe se ela está sendo bem cuidada. Você tem que trazer para onde você é cuidado e você ajudar a cuidar. Então, outra coisa, vou tentar ser, porque senão meu testemunho, eu gosto de falar, né? Então, dentro do ônibus, ore por todos que estão dentro, pelo veículo, para que não fure o pneu, para que não dê problema, até para não atrasar você para o seu compromisso. Tem que ser intencional, amados. Quantas vezes você já foi parado, o ônibus deu ticket lá no motor? Você orou nesse dia? Provavelmente não. E talvez se você tivesse orado, o ônibus não tinha parado. Porque Deus, Ele responde orações para dar respostas grandes, mas também em detalhes pequenos. Porque nosso Deus é ilimitado. Você, quem faz academia aí? Levanta a mão. Academia. Isso. Você é templo do Espírito Santo e tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo. Eu estou com a mão levantada porque eu também estou fazendo. Oh, aleluia. Queridos, tem gente que coloca aquela roupinha coladinha, né? Que eu coloco porque é necessário, mas eu detesto, troço colado em mim. Mas, enfim. Eu já vou direcionando para a academia e já vou orando por todos que ali também vão estar. Porque alguns estão adorando o próprio corpo. E eu tenho que manifestar o Deus que precisa ser adorado. Então, nas oportunidades, eu estou ali na esteira, aí eu começo a conversar
eu puxo o papo. Se você é tímido, eu quero falar aqui para você que é tímido, que diz que é tímido, você não é tímido mais em nome de Jesus, amém? Porque Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o céu. E quem quer ir para o céu, levanta a mão. Então, a partir de hoje, você não é tímido, amém? Abra a boca. Deixa Deus falar através de você. Eu já até compartilhei com alguns que quem me conheceu quando eu era mais nova não ouvia a minha voz. Hoje o pastor tem que falar, calma, menos. Vocês não ouviam a manifestação da voz da pastora Hélida. Eu entrava e saía, quem é Hélida? Mas quando eu li em Apocalipse que eu não ia para o céu, o quê? Eu nasci no evangelho do ventre da minha mãe ministrou que eu sou filha de Deus e eu ia para o inferno, gente, porque eu não abria a minha boca para falar do Deus que estava dentro de mim, porque eu era tímida. Só que aí eu falei, ué? Sai, em nome de Jesus, esse espírito de timidez. E se você acha ainda que você é um pouquinho ainda, fala agora, sai! Fala aí, sai! Em nome de Jesus. Você tem ousadia, sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. E é o Espírito Santo que nos dá a ousadia para falar de Deus. Então, na academia, entre, mas não só faz os exercícios, não. Abençoa equipamento, abençoa tudo, a estrutura, mas abençoa as pessoas que usam aquela estrutura. E está na esteira, está na bicicleta, o que você estiver fazendo. Surgiu a oportunidade, fala de Jesus. Deus está me dando a graça de termos uma personal. E eu injeto Jesus nela. Ela é daquelas católicas, eu tenho a minha igreja, eu vou nos domingos. Eu também vou na Igreja Batista Vitória. Menina, o culto foi uma bênção domingo. Aconteceu isso. Aí ela abre um zoião assim. Porque eu tenho certeza que nada dela não está acontecendo, sabe? E ela fica assim, com sede. E vocês acham que eu não convido? Ela não está aqui ainda porque Deus está trabalhando. Mas o tempo todo, injetando Jesus nela e nas pessoas que ali estão. Às vezes eu estou conversando com ela e proposital, gente. Tem que ter intenção. Porque normalmente na academia você está com fone para evitar louvor ou música alta, né? Mas você conversando, você que controla a sua tonalidade de voz, né? Aí quando tem alguém perto, eu aumento, eu boto um volume a mais na minha voz. Aí tem gente que fala assim, você estava falando sobre a igreja, essa igreja é onde? Eu aqui atrás, do condomínio Vilagem Limoeiro. É só entrar nessa rua aqui, do Serra Madeira e o Sempre Tem. E lá sempre tem culto. Eu aproveito, faço graça ainda, gente. Às vezes a gente vira até palhaça. Eu viro. Para Jesus eu viro. Tem gente que fala assim que eu sou meia doida, né? Às vezes Thalita fala isso para mim. Mãe, e eu vou falar por que ela me fala isso. Olha bem, então, fala de Jesus aonde você estiver. É na academia, é numa caminhada. Olha bem, a irmã Cristina, uma vez, ela falou assim, pastor, eu vi você andando, caminhando lá no condomínio. Eu pensei em te chamar para orar. Eu vim aqui no meu apartamento e orar por mim. Foi isso, Cris? E eu, por que não chamou? É intencional, gente. Eu preciso de vitamina D, mas eu preciso também manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Deus não te permite fazer uma academia só para ficar com um corpinho bonitinho, não. Para estar saudável, não. Deus está te permitindo ter condições de pagar uma academia para você ministrar para aquelas pessoas que não vão na igreja, mas vão na academia, e você falar de Jesus para ela. Aí eu fazendo a caminhada, o Espírito Santo me cobra. São 5 torres aqui no condomínio Vilagem Limoeiro. Eu começo a orar. Eu não sei porquê, o meu é o cedro, mas eu sempre deixo ele por último. Deve ser porque eu já estou plantada lá e eu ministro, né, todos os dias. Mas quando eu estou fazendo a caminhada, eu começo. Senhor, abençoa o prédio Angelim.
Você é abençoado. Começa pelo seu, hein, Cristina? Abençoa o prédio Angelim. Os 12 andares. Os 8 apartamentos por andares. Todos os moradores que aqui estão, proprietários e aqueles que alugaram. Abençoa o nosso síndico. Abençoa os funcionários que trabalham dentro desse condomínio. Abençoa, Senhor, os prestadores de serviço. Porque entra e sai o tempo todo. E aí eu vou ministrando. Aí depois eu vou, Senhor, abençoa Embuia. E a mesma situação. Abençoa o Paraju, que aí não é 12 andares, é 11 andares. Aí eu ministro, né? Porque senão daqui a pouco eu estou orando por um andar que não existe, né? Isso aí, fantasma não existe, né? Então aí, o 11 andares do Paraju. Aí nós temos aí, ó, Rildo, Vânia, do Paraju. Eu vou orando por Jacarandá. E depois chega no Cedro, onde a pastora está, que hoje nós temos o Marcelo, a Sofia, a Bruna, que é do Cedro. Pessoas que foram alcançadas, eles não sabem que foram alcançados por oração. Mesmo alguns, já estando na presença de Deus, frequentavam uma outra igreja, aí Deus falou assim, não, eu não quero vocês lá em Cariacica, em Vila Velha, em Vitória, não, eu quero vocês aqui na Serra, na Igreja Batista Vitória, aleluia por isso. Eles são uma bênção. Mas por quê? Fruto e resposta de oração. Aí, além das minhas caminhadas, você que estuda, que vai para a escola, levanta a mão. Eu vou literalmente para a escola, porque eu trabalho em uma escola. Eu sou pedagoga e professora. Então, você que estuda, você tem sido intencional na escola? Eu achei muito bonitinho. E a Thalita compartilhou no grupo para quem quisesse seguir o mesmo modelo. Porque é assim, gente, coisa que dá certo, coisa que o reino faz crescer, a gente tem que compartilhar para que o outro consiga também fazer. Ela sentiu no coração de fazer várias cartinhas com versículos bíblicos e começou a colar dentro dos banheiros femininos. Depois ela compartilhou com um colega dela de sala e falou, você me ajuda a colocar no banheiro masculino? E ele falou, top. A linguagem deles, né? E aí, colocou a cartinha perto da pia, onde ia lavar as mãos, na parede. Sabe aonde foi parar essas cartinhas? No painel da escola. Porque a coordenadora achou sensacional a graça intencional que foi usada através da vida da Thalita para alcançar os estudantes que frequentavam aquela escola que iam ao banheiro. E aí foi parar no painel. Hoje, nós tivemos a oportunidade da Thalita ser convidada para ministrar na hora do recreio para um grupo de adolescentes. Gente, a sala estava lotada. Eles arrumaram uma sala para ter louvor, ministração e dinâmica. Como diz a Sofia, nunca falta a dinâmica que a Thalita sempre traz. E ela levou uma dinâmica com um foco intencional de alcançar aquelas pessoas para Deus. Porque tinham pessoas que frequentam outras igrejas, mas tinham pessoas que queriam, então estavam com sede de Deus. Esse é o objetivo. Então, na escola, seja intencional. Alguém sentou atrás de você, na sua frente, não pede só a borracha emprestada. Seja intencional. Você não está naquela escola à toa. Ah, minha escola é violenta, minha escola está falando desses gêneros, minha escola está falando disso, de aquilo. Você está ali para isso, para mudar a situação. Porque Jesus que muda, que está dentro de você. Então, seja intencional na escola. E aí, dentro do lar, no carro, olha que coisa legal. Eu acho muito interessante a Igreja Batista Vitória, que ela tem várias ferramentas, várias estratégias para estarmos em movimento no reino de Deus o tempo todo. Na segunda-feira, como foi falado no destaque, é o dia da célula Mater. Quem faz célula Mater aí toda segunda-feira, levanta a mão. Amém. Está vendo que você que não levantou a mão, precisa começar a fazer? Porque você vai ministrar e dizer, a minha casa é casa de oração. E você vai começar a ministrar sobre o seu marido. Ele é uma bênção. A sua esposa, ela é uma bênção.
Os seus filhos, eles são uma bênção. Ministrar salvação. Quantos lares ainda precisam de pessoas serem alcançadas com a salvação? Seu lar é a ferramenta para convidar sua mãe, convidar seu pai, sua sogra, seu sogro, seus cunhados, seus irmãos, a sua filha, seu filho, que não está ainda na presença de Deus. Você tem convidado, você tem sido intencional para que essas pessoas estejam na sua casa, na segunda-feira, na sua célula Mother? E às vezes a gente acha que a célula Mother é só você, seu marido, seu filho que mora ali naquela casa. Ali é uma ferramenta para você ser nutrido, mas convidar outros que não vêm ainda na igreja, mas vai na sua casa. Não é só a ferramenta de Avite, mas é a sua célula Mother, a principal. Aonde Deus está governando, está no trono. E se Ele está no trono, amados, todas as pessoas que você convidar, da sua família, amigos, para estar na sua célula Mother e mostrar que você é diferente, intencionalmente, a graça de Deus vai derramar sobre a sua casa e bênçãos de histórias transformadoras vai acontecer. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu faço célula Mother lá na casa dela. Porque eu tinha um irmão que estava desviado na presença de Deus e hoje ele está na graça, na presença do Senhor. Precisamos ser intencionais. E aí, alguns falam assim, ai pastor, eu estou viajando, então não dá para mim fazer célula Mother. Oh, amados, se eu, uma pobre pastora Hélida, não dá para engolir essa desculpinha, imagina Deus. Porque nós temos ferramentas, o celular é para quê que Deus te deu? Faz célula Mother, online. Seu marido está lá no carro, você está ali de carona, seus filhos estão na parte de trás, faz a célula Mother dentro do carro. Quantas vezes a família pastoral nós fizemos a célula Mother viajando na estrada dentro do carro. Lemos a palavra, oramos e oramos por vocês. Não é desculpa, eu estou viajando, não vou fazer célula Mother. Faz com quem está lá na sua casa. O celular não está funcionando. Amém? Tem hora que ele não funciona mesmo. Então faz com quem está lá. Eu estou sozinha. Faz você. Olha o nome, célula. Célula é uma. Nós temos a doutora Ana. Célula é uma célula, não é? E ainda tem várias células, várias, funcionando ao mesmo tempo na segunda-feira. Existe a célula na sua casa, que existe a célula na casa pastoral, que existe a célula na casa do meu outro irmão. Então comece por você. E você está perdendo uma grande oportunidade de seu filho ou alguém da sua casa que ainda não foi alcançado com bênção de salvação, de usar essa ferramenta para alcançá-lo. Então, amados, devemos ser intencionais, apresentar Jesus o tempo todo. E aí, amizade, namoro, tem que ser intencional. Amados, é estilo de vida, é testemunho. As minhas amigas no meu ambiente de trabalho, elas sabem que eu sou pastora. Elas, quando elas falam um palavrão perto de mim, a primeira coisa que elas falam, Hélida, desculpa. Elas não sabem ainda falar perdão, né? Elas falam, desculpa. Porque perdão é muito mais forte do que desculpa. Perdão é você se arrepender e não voltar mais a fazer. As pessoas que estão próximas a você no seu ambiente de trabalho, têm visto você como filha e filho de Deus? Elas têm pedido a você para orar? Se não está pedindo, tem alguma coisa errada. Deus te colocou aonde você está, intencionalmente. Você é representante do reino de Deus. Você é filho, filha. Aonde Jesus está, Ele muda a situação. Então, aonde você está, você tem que também mudar a situação em nome de Jesus. E aí, para quem quer namorar e casar, quem quer namorar e casar? Levanta a mão. Pastor, ninguém quer se entregar. A Thalita está assim com a mão, pastor. Não precisa levantar a mão, não. Né, João? Não precisa levantar a mão, não.
Quem quiser namorar, casar, enfim. Olha aqui. Eu não sabia, e na verdade, assim, de início, gente, realmente não estava ainda no coração. Nós atendemos alguns casais assim, não, ainda não está no coração, mas eu vou tentar. Eu achei bonitinho isso. Tentou, Deus fez dar certo, né, Flávio? Enfim, aí, o que acontece? Eu estava num ponto de ônibus, fazendo seminário da Assembleia de Deus. Pastor Robson estava num ponto de ônibus. Você vê, gente, a gente não andava de carro o tempo todo, não. É agora. Depois de muitos anos, né? 28 anos de casado. Enfim. No ponto de ônibus, ele fazendo seminário na Igreja Batista. Gente, pessoas totalmente diferentes. Ponto de ônibus. É lugar de encontro? Não é, né? Enfim. Seminário Batista, seminário Assembleia de Deus. Ele estava com uma camisa, com uma palavra em hebraico. Eu sou muito curiosa. E eu sou meio para frente, né, às vezes, né? Aí eu estava com a minha colega, e quando a gente está... Não tem aquela turma de escola que senta atrás do ônibus lá? Você já sentou? Eu já. Lá no final, aí você faz até barulho dentro do ônibus. Gente, eu já fiz isso, misericórdia. E aí depois me converti. Não, tem nada a ver. Adolescente faz isso mesmo. Então, eu fui e perguntei, ei... A sua camisa, e ele estava conversando sobre o assunto. Aí eu entrei no assunto, intencionalmente. Só que eu não estava ainda com interesse nele, mas Deus já sabia que era para mim ter interesse nele. Aí eu fui e perguntei. Por isso que a gente não sabe quem teve mais interesse no outro, entendeu? Porque eu acho que internamente, Mas aí, enfim, aí eu perguntei. E aí, ele se achando, gente. Aí... Eu falei assim, o que significa essa palavra em hebraico? Aí ele, com o maior carinho, né, me explicou. Só que ficou nisso só, gente. Não, ficou não. Depois eu convidei ele para ir num evento que estava tendo na nossa igreja. Aí ele foi, eu estava na roça com a minha família e até esqueci dele, que eu tinha convidado ele para ir para o culto. Mas, enfim, amém. Isso aí é para encontro de casais, para bem, né, enfim. Agora, amados... Intencionalmente. Quem quer casar, faz uma lista. Às vezes a gente deu mole, né? Por isso que a gente reclama de vez em quando do marido. Mas olha bem, faz a lista. Você quer ter um homem temente a Deus? Quer um homem trabalhador, estudioso, que ame a Deus sobre todas as coisas? Porque se ele ama, ou ela, eu estou falando ele porque é meu caso, né? Mas se ela ama a Deus... Ela não larga esse Deus por nada. Ela não vai largar você por nada. Porque é o amor de Deus dentro dela que vai fazer te amar. Porque você, pelo amor de Deus, né? Não é, gente? Quem é bonzão aí? Eu não sou. Você é bonzão em tudo? A gente está aprendendo, crescendo o tempo todo, a todo momento. Então é no Senhor que a gente consegue amar o outro tão diferente. Então faça a listinha, tá? E eu falo o seguinte, Thalita, não dá mole não. Coloca características que você quer, que Deus responde a oração, gente. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, você tem que crer, você recebe. Eu brinco, mas é sério. Eu falo assim, eu só dei mole, que eu falei assim, eu queria um marido já rico, né? Mas Deus não me deu, porque eu não pedi. Pedi trabalhador. Aí nós ralamos bastante, já andei essa área aqui, bastante com sacola de supermercado, aqui fazendo as marquinhas vermelhas no meu braço. Vindo do supermercado, aqueles negócios gelados, tá? Então, assim, gente, faz parte, né? Tem gente que quer casar com casa própria, quitada, com carro, com os móveis tudo dentro de casa. Gente, quando eu casei, eu tinha um jogo de quarto. A minha sala era um sofá, a minha televisão, que nós ganhamos, nós compramos, não lembro agora. Nós compramos. O rack era a caixa de papelão. Vai agora uma moça querer casar e botar a televisão em cima de um papelão. Então, ora, pede a Deus, estuda. E pede a Deus para mandar uma bênção para você. Agora, você que já é casado, já foi, né? Passou o momento da lista. Agora, meu filho, abençoa seu marido, abençoa sua esposa, para ser a melhor esposa do mundo, para ser o melhor marido do mundo. Seus filhos, bênção pura. Entendeu? Vão valorizar o que Deus deu, tá? Deus te deu esse presente. Olha aí, você que é casado, fala assim, você é meu presente
Fala. Eu estou vendo quem não está falando, hein? Fala assim, você é meu presente. Oi? Quando é presente de Deus, é o melhor que Ele preparou para você. Valorize isso. A gente brinca, mas é sério. Então, amados, seja intencional. Olha o nosso dia 20. Olha os momentos de comunhão. Quando você faz aquele almoço, aquele café da tarde, aquela janta. Convide seus familiares, convide seus conhecidos, seus amigos. Tem uma turma aí, né, Ritinha, que gosta de comunhão. Faça, né, Zilmeia? Abaixa a cabeça, não. Olha bem, promova esses momentos de comunhão com seus irmãos, sua família espiritual. Né, Fabrícia? Convida a gente, né? Convida, vai. Ou chama para participar do investimento. Né? Estejam juntos, seja intencional. E aí, entre N coisas, né, amados? Nós precisamos apresentar a graça de Deus sobre essas situações. Seja gentil. Quem mora em prédio aí, pega elevador. Quando a gente vai em alguma empresa que pega elevador. Quem usa elevador? Pois é, quando você vai no shopping, você pega elevador. Você fala bom dia? Você fala boa tarde? Você fala boa noite? Ou você entra e sai mudo, entra mudo e sai calado? Conforme os outros que estão ali dentro. Uau! Perdeu a oportunidade, seja intencional. É nessa hora que a Thalita fala que eu sou meia... Porque eu falo, bom dia. Se tem criança, ei, como é que é seu nome? Quantos anos você tem? Aí a mãe, né, o pai, abre o sorriso, né? A gente dá atenção para a criança, que chama a atenção dos pais. Menina, a gente brinca com a criança, esquece do nome dos pais. Como que é seu nome? Meu nome é Hélida, prazer, sou do Cedro, se é no meu prédio ali, ou se é no shopping e tal. Eu puxo o papo. Esqueci, né, que a palavra papo não está... Enfim. Queridos, seja intencional. Você é diferente, seja gentil. Segura a porta do elevador para o outro entrar. Se está pesado, está cheio de sacola, quer que eu aperto qual o andar? Intencional. Você vai saber qual o andar que ele mora, que ela mora. E aí, se você não sabe o nome, se você não teve coragem, ousadia no Espírito Santo para perguntar o nome, mas você já vai saber o andar. Você fala, Senhor, abençoa aquela família que eu encontrei no elevador do 9º andar. E começa a ministrar. Então, seja intencional no seu ambiente de trabalho. Deus não te deu o seu trabalho só para a manutenção da tua casa. Deus te deu o trabalho para você representar o que você é de verdade, filho e filha do Senhor. A manifestar esse Deus que existe dentro de você. Seja intencional no seu ambiente de trabalho. As pessoas, nos seus negócios. E aí eu falo, se você tem trabalho, você tem salário, então seja intencional na fidelidade de devolver o dízimo que é de Deus. Ele te quer fazer maduro em relação a esta área, para que você venha crescer nos benefícios. Porque quando você é fiel ao Senhor, o devorador não vem bater na sua porta. A palavra do Senhor garante isso. E você vai ser uma pessoa próspera, porque você vai ser beneficiado com as bênçãos de quem é fiel a Deus. E eu falo que os mais beneficiados somos nós que somos fiéis ao dízimo. Por quê? Quem é que senta na cadeira macia? Ou na cadeira que você está? É você que dizimou, não é Jesus que está aqui sentado. Quem está usufruindo de um ambiente agradável porque tem ar-condicionado? É você que dizima para manter esses aparelhos funcionando. E toda a estrutura que nós temos, som, tudo para adorar a Deus e te dar o melhor ambiente para você glorificar o nome do Senhor. Então, você é o maior beneficiado quando você promove a fidelidade. E ainda mais, a bênção da graça de Deus é derramada sobre as suas finanças. E aí você fala, pastora,
Depois que eu comecei a ser fiel no dízimo, nas minhas ofertas, eu vi que as minhas contas eu pagava e ainda sobrava para mim fazer um cabelo, fazer uma unha. Ou então eu fazer algum investimento, comprar um carro, comprar uma coisa diferente, fazer uma reforma na minha casa. Porque Deus faz isso. Então seja intencional também ao devolver o dízimo ao Senhor. Então ore mesmo que esteja cansado. Persista no processo e na presença de Deus, mesmo que não sinta nada nos primeiros dias. Até porque não nos movemos pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Não desista no primeiro tropeço, mas continue com a intenção de colher frutos no final da sua semeadura. Nós temos a tarde de oração às 15 horas, toda terça-feira. Nós temos a nossa ministra aí do Ministério de Intercessão, a Atalaia, a Mônica. Faz assim, Mônica. Olha para ela. Ela conta com a sua presença, você que não está impedido por questões de trabalho. Você que está em casa, você está convidado a estar juntamente com a nossa líder de Ministério de Intercessão para orar. Os primeiros terças-feiras que você vir, não vai ser fácil não, mas depois você pega o gosto de falar com Deus, que é uma delícia. E você vai estar nessa campanha maravilhosa que vai se iniciar. Então, não desista, continue. Não se conta segredo a estranhos, meus amados. A intimidade com Deus tem e requer esforço. Por isso precisamos ter o nosso TSD, nosso tempo a sós com Deus. A parte intencional da fé, e às vezes, é ter coragem e ter ação. Tem que ter ousadia do Espírito Santo. Não adianta orar por paixão pela palavra. Eu amo a palavra de Deus, acho lindo. Eu quero ser apaixonada pela palavra. Se você não insiste em ler a palavra de Deus, se tornar um leitor vitorioso, fazer a leitura da Bíblia anual, como tem um projeto da Igreja Batista Vitória, você começar a sua primícia, antes de começar as suas atividades, ler e ver o que Deus quer falar com você naquele dia, porque Deus quer falar conosco todos os dias. E aí, para Deus continuar falando com você através da palavra, invite. Quem teve a oportunidade de vir na Escola Ministerial Vitória hoje? Levanta a mão. Uau! Você que não pôde levantar as mãos, não perca os próximos domingos. É o acrescentar da palavra em você. Nós temos a mente de Cristo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo é o 16. É garantido que quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo, a palavra do Senhor nos garante. Então, você já parou para pensar no impacto que esse versículo tem? Você começar a pensar como Jesus pensa? Amar como Ele pensa, perdoar como Ele pensa, agir no amor, na compaixão como Ele agiu? Olhar com as pessoas com outro olhar, independente delas, como Jesus te amou e me amou apesar de nós. Ter a consciência de que temos a mente de Cristo muda todos os ângulos da nossa realidade, da nossa visão. A mente é a fonte de toda ação e atitude a curto e longo prazo. E não é à toa que Paulo nos aconselha, lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 8, a pensar em tudo que é verdadeiro. E olha, o Senhor, Ele fala que eu sou a verdade, o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você deve pensar em Jesus o tempo todo. Olha aqui, em pensar o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque essas serão externizadas para as outras pessoas, através de você.
E um passo importante e decisivo para ser como Jesus hoje, com o seu amor, com o seu perdão, misericórdia, justiça, é buscar a sua mente, para pensarmos como Jesus pensou, para termos atitudes como ele agiria em nosso lugar. Pois é nele que vencemos e conseguimos praticar o que nos é ensinado. E no ponto 3, você tem sido intencional em tudo? Você precisa ser uma geração intencional. Romper no sobrenatural, porque você é espiritual. Ter intenção, ser intencional de tudo o que fazemos. Desde uma ação de entrar em um ônibus, de uma caminhada, de entrar no elevador, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Seja intencional. Mas atenção, intencional não é manipular a situação, tomar vantagem disso. Eu vou fazer isso para ganhar isso. Não fica negociando com Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Você tem que fazer por amor e gratidão pelo que você já tem recebido dele. E não pelo que você acha que merece receber. O poder da intencionalidade é levar algo espiritual para algo prático. Entender o que você é filho, é filha de Deus. E você recebeu a adoção. E isso é uma bênção do Senhor, a graça intencional de Deus para comigo e com você. Você morreu para o pecado e vive para Ele. E se você vive para Ele, as suas ações têm que ser para Ele. Você recebeu a graça de Deus, não é para ser um filho e filha obesa, de ser um filho agraciado. Mas para quê? É para compartilhar. Depois que você entende o que Deus tem para a gente, Cristo em nós, a esperança da glória, está garantida em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vocês já sabem o que são. Fala assim, eu já sei o que eu sou. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Tem uns que falam assim, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Parece que você nem acredita que você é. Você tem que saber que você é filho e filha de Deus. E isso é toda a diferença. Porque o seu paizinho cuida de você nos detalhes o tempo todo. Vocês já sabem o que são. Então, vocês não podem viver sem propósito. Uma geração intencional decide construir a história junto com Deus. Você não está só, e eu sempre falo, a palavra garante que Ele é um Deus conosco. Nenhuma ação que você decidir tomar para o reino, você vai estar só. Porque você precisa da graça de Deus. Não entrar no automático. Vou na quarta porque é culto de conexão. Vou no Envite porque é escola antiga dominical. Não, você vai porque você quer mais de Deus. Você quer buscar, você quer entender mais esse Deus que você serve. Você quer ter conhecimento, você quer ter experiência. Você não quer viver no que o outro fala, no que você ouviu falar de Deus. Mas você quer experimentar este Deus, esse Pai que é seu. Sirva com gratidão. Conheça. E aí eu quero dizer, conheço e eu quero apresentar alguém que foi intencional de Gênesis a Apocalipse, nos registros do livro revelado que é a Bíblia. Deus Pai, amor. Deus Filho, é a vida de transformação, é salvação. Deus, Espírito Santo, é o nosso Consolador. E nós somos, gente, tão abençoados da graça dele que nós temos os três. Aleluia. E em todas as ações tem ensinamentos para serem seguidos e praticados. Tem oportunidade de consolar alguém? Seja o Espírito Santo de alguém.
Você tem a oportunidade de dar um abraço, um aconchego, mostrar amor de Deus para alguém que está entristecido? Chore com ele. Mostre o seu amor, o amor de Deus. Porque Deus é amor. Apresenta o seu amorzinho, Deus. E aí, você vê que alguém precisa, necessita, está com sede, mas não, ele está perdido, ele não sabe aonde encontrar. Apresente Jesus, que é seu Salvador. Que pode mudar a história, transformar. E isso acontece para quê? Se cumprir a palavra do profeta que foi falada a seu respeito. Tudo o que Jesus fez foi com um propósito e para cumprir o que foi falado sobre ele. E Deus também quer escrever uma história junto com você. E qual é o propósito? A sua história em Deus. O que as pessoas vão lembrar de você? De que forma, então, seremos lembrados? Precisamos pedir, me mostra aonde e o que devo fazer, se ainda você não sabe. Peça a Deus, eu quero entender o meu propósito aqui na terra, além de gerar outro filho e filha de Deus. Deus te criou para o adorá-lo, mas para fazer outro adorar junto com você. Jesus transformou o seu cenário ao redor. E nos ambientes que você frequenta, você que é filho e filha de Deus. Primeiro eu quero saber, quem se considera filho e filha de Deus? Levanta a mão. Então Deus transformou o cenário. Agora a pergunta é para você. Você tem mudado o cenário onde você está? Nos ambientes que você frequenta, Deus te colocou lá por um propósito. Mude o cenário em Jesus com muita graça de Deus. E como a gente lida com os presentes do Pai? Muitas pessoas desistindo do seu chamado, da sua família, dos seus sonhos, das promessas da graça de Deus. Oxalá que não seja você. Não seja condicionado. Porque o outro não quer Deus, aí você, eu também não quero. Seja diferente, seja intencional. Mude o cenário, mude a situação com Jesus. Do que fica olhando para trás. Deus fala que pega no arado e é para frente. Temos que avançar. É céu o nosso lugar. Não desista da graça intencional de Deus. Vida eterna. Quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão, fala amém. Eu. Pois é, seja intencional para ir para o céu. E levar outros juntos com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé, igreja. E a palavra que temos sobre a graça intencional é que você não limita, não venha limitar o que Deus quer fazer através de você, através da sua família, através das suas finanças, dos seus negócios, do seu trabalho, da sua vida. Seja intencional diante de Deus. Por isso, honre a Deus com suas decisões na terra, mantendo seu foco no céu, porque é lá que é a nossa morada, em tudo o que fizer.